Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. E se o nosso espaço aqui fosse um portal reservado para fazermos previsões futurológicas, adivinhações, cartomâncias, eu diria para vocês que, baseado em informações cósmicas, informações que vêm dos astros, que nós teremos um ano repleto de turbulências e muitas emoções aqui no Brasil. Mas como nós nos dedicamos a fazer análises baseados na economia, na política, nos atores que atuam sobre a nossa realidade, eu direi para vocês que teremos um ano com muitas emoções e muitas turbulências. A questão é, como é que nós iremos lidar com essas informações e com as nossas próprias emoções, né? Bom, eu vou trazer para vocês aqui uma série de informações de última hora e algumas análises também para ajudar a gente a entender para onde estão indo essas emoções, essas turbulências todas. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê sempre seu joinha, mande sempre seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, de vez em quando, né, aqui no nosso portal, alguém brinca comigo no chat falando assim, professor profeta, né? Não é fazer adivinhação, gente. Quando você tem uma série de situações aí, da realidade concreta, você está vendo alguns caminhos, algumas iniciativas, algumas situações que acontecem no legislativo, no judiciário, e, enfim, em várias áreas de influência na nossa realidade, dá para você cravar o que vai acontecer, né? Muita gente está assustada com algumas coisas que estão acontecendo de última hora aqui no Brasil, como, por exemplo, essa decisão inusitada aqui, que está mexendo com muitas emoções aqui no Brasil. Ministro do TSE anula condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Decisão tem a ver com as comemorações de 7 de setembro. O ex-presidente segue inelegível até 2030, por mais 2 condenações. Essa matéria aqui, aliás, essa matéria de todos os jornais, se fossem mais precisas e honestas, eles diriam o seguinte: ministro bolsonarista do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Porque o Raul Araújo, esse ministro aqui, ele não deixa margem de dúvidas para que todo mundo perceba que qualquer que seja o argumento jurídico, qualquer que seja o crime que Bolsonaro tenha cometido, qualquer que tenha sido a aberração que a turma dele tenha cometido, que ele não vai ver absolutamente nada de irregular. Foi isso que nós vimos nos votos que ele proferiu ao longo das outras condenações de Bolsonaro. Agora, eu quero acalmar alguns coraçõezinhos, né, do pessoal da direita, que já está cheio de esperança, né, que essa situação do Bolsonaro poderia ser revertida no TSE. Não será revertida porque já transitou em julgado a decisão dentro do Tribunal Superior Eleitoral, uma condenação realizada pelos votos coletivos do colegiado, né, nessa redundância. Então, o ministro sozinho, ele não pode alterar essa realidade. Só quem poderia alterar remotamente essa situação seria o Supremo Tribunal Federal. Mas sequer os recursos foram admitidos para chegarem até o Supremo Tribunal Federal. Então, gente, tecnicamente, a inelegibilidade do Bolsonaro é irreversível. Não tem como reverter essa situação. E mais, né? Nós estamos aí às vésperas de outras condenações no campo criminal. Deixa eu tirar a foto da criatura aqui, né? E as condenações criminais, elas têm como efeito reflexo a perda de direitos políticos, né? A suspensão de direitos políticos enquanto o sujeito estiver cumprindo a pena ou estiver sujeito aos seus efeitos, né? Portanto, o Bolsonaro vai tomar a condenação e essa condenação vai fazer com que ele tenha essa inelegibilidade dele mais prolongada, né? E quando ele for para a cadeia, dentro da cadeia, diferentemente dos Estados Unidos ou um país ou outro, né? Ele não vai poder disputar a eleição, né? Enfim, então essa é a questão que eu quero acalmar alguns coraçõezinhos bolsonaristas, né, que estão cheios de esperanças, né? Aliás, nem acalmar, né? É dizer para eles, olha, esqueçam isso aí que não vai dar não. E acalmar os corações, gente que está vendo essa situação de uma forma cataclismática, né? Tenho visto alguns amigos, agora o terreno está muito ruim, não sei o quê. Tem nada ruim não, gente. Quem está sem sono agora é quem cometeu crimes contra o nosso país. E nós vamos ter fortes emoções porque a Polícia Federal está para concluir o inquérito mesmo. Não tem como dar mais volta, gente. Eu estou vendo vários veículos de comunicação, vários colunistas levantando essa questão. Já passou da hora mesmo. E nós aqui temos feito aqui uma campanha contundente, né? Persistente para que essa fila ande de uma vez por todas, né? Então, são essas questões iniciais aqui.
Passando para outro tema. O governo Lula, ele está sofrendo agora um começo de ataque que, se começar a ser mais orquestrado, vai ter muito problema. Porque alguns veículos de comunicação estão abrindo as baterias contra o governo Lula na questão econômica. Porque eles querem cada vez mais do Estado brasileiro, cada vez mais sugar do povo brasileiro, cada vez mais pagar menos tributos. Quem tem que pagar tributo no Brasil, para essa gente que está no topo da pirâmide política e econômica, são os pobres, né? São os escravos, são os assalariados. Então, qualquer tipo de tema na área econômica que vise dar o mínimo para o povo e fazer com que as elites econômicas tenham que ceder alguma coisa, é sempre objeto de muita histeria dessas criaturas, né? E os seus colunistas de plantão, enfim, pessoas que normalmente emergem, né, de classes populares, de classes médias, chegam nesses jornalões, eles fazem lá os papéis de intérpretes, né, desse pensamento dos donos, né, da Casa Grande, né? Coluna aqui da Raquel Landim no UOL. Dólar dispara e políticos dizem que Haddad não cai por medo do substituto. Gente, essa coisa é tão absurda. O Haddad está dialogando com essa gente toda, ele está trabalhando por um lado, trabalhando por outro. E o grande problema, quando você tem discussões relacionadas à economia, é a comunicação do governo com o povo. E aí eu volto a falar de novo, parece ser um assunto recorrente, né, da importância de se ter uma comunicação direta, de esclarecer-se o povo sobre uma série de questões, né. Eu tenho conversado com vários amigos que têm canais aqui na internet e é unânime que é fundamental que a comunicação no governo Lula tenha uma mudança para justamente se antecipar a esse tipo de coluna, para se antecipar a ataques que começam a ficar cada vez mais contundentes desses veículos, né? A gente viu o Estadão ontem fazendo uma campanha gigantesca lá com o Thiago dos Reis, pegando o Thiago dos Reis como se fosse assim, o demônio da internet, né? E tentando vincular o Thiago a uma estrutura orgânica do governo Lula, estrutura essa que não existe e, portanto, se não existe, ela não tem conexão com o Thiago dos Reis. Ontem isso foi colocado para o Paulo Pimenta lá na Câmara, ele achou isso ridículo, ele nem rebateu isso aí, ele falou assim, não vou nem falar disso, tanto é que o bolsonarismo não está conseguindo mergulhar nessa história, porque se tivesse o mínimo de lampejo, eles estavam já fazendo CPI, estavam entrando com ação, assim, eles ficam esbravejando ali, enfim. Então a coluna agora de tarde do Estadão. Álvaro Gribel, Lula insiste no erro, não fala em corte de gastos e repete visão arcaica na economia. Eles querem que corte da onde, gente? É de saúde e educação. Pô, isso aí está claro, inclusive na coluna do Reinaldo Azevedo hoje, ele está falando exatamente isso aqui no título aqui, Jabuti na Árvore 1, os créditos do PIS/COFINS e os Cíceros da ignorância, né? Onde eles esmiuçam esse assunto, uma linguagem mais técnica, mas nós concordamos, né, que o destinatário de se cortar dinheiro é sempre o pobre. Não se fala em cortar dinheiro de banqueiro, de se cortar dinheiro de grandes empresários, de gente que está aí tendo benefício fiscal, como esses 17 setores que a gente viu verbalizados pela Rede Globo de televisão e todos os outros canais de televisão e impressos aqui no Brasil, defendendo setores para não pagar impostos. Então eles não pagam impostos, eles fazem lobby lá no Congresso Nacional para não se pagar imposto, e aí fica-se querendo que o governo arrecade mais. Mas eles não, arrecadar deles não, arrecade de outra área. Aí arrecada da onde? Saúde e educação. Aí estão os professores aí fazendo greve, os professores aí com o pires na mão, nesse paradoxo. Eles passaram 7 anos aí sendo tratados na chibata, né? Com o pão que o diabo não quis amassar, e agora no governo democrático eles estão fazendo a pressão, a justa pressão para conseguir algum tipo de reajuste, né, por esse tempo todo. E o governo fica nessa situação porque visceralmente respeita essa política neoliberal de teto de gastos. Então está lá Simone Tebet hoje lá na Câmara explicando como é que vai ser a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Como é que vai estar sendo montada a política de juros, o orçamento, o teto de gastos, o que vai se gastar, investimento aqui, corte aqui e acolá. Não tem bolsonarista nessa comissão porque
esse é um assunto técnico, né? Aí não dá para fazer selfie, não dá para agredir, não dá para ficar levantando uma questão, porque, de fato, eles não conhecem absolutamente nada desse assunto e mesmo que conhecessem ali, eles não teriam alguma coisa para falar, porque a política desse governo, ela tem essa modelagem de se respeitar aquilo tudo que o mercado diz que tem que ser o certo, que tem que ser o legal e o bacaninha, né? A professora Maria Lúcia Fatorelli, ela esteve, da Auditoria Cidadã da Dívida, ela esteve lá na Câmara participando, né, de um seminário com a presença de vários parlamentares, explicando como é que a dívida brasileira, como é que ela está montada. E nesse trechinho aqui que eu separei para vocês, ela explica algumas coisas muito interessantes nesse quadro aqui, que eu já mostrei para vocês, essa pizza, né? Onde ela explica algumas coisas muito importantes aqui. Vamos ver se dá para acompanhar. Vamos lá. A emenda 95 foi revogado ano passado, mas no lugar dele colocaram o arcabouço fiscal, que continua sendo um teto de gastos, com uma pequena flexibilidade. O que é esse teto? Onde que o teto atua? Só desse lado aqui do gráfico, ó. O lado que ela está mostrando, gente, é o lado do que se gasta com social aqui no nosso país. Previdência social, assistência social, saúde, ciência e tecnologia, transporte, agricultura, enfim, defesa nacional, trabalho, educação, enfim. É nisso que esse discurso todo que a gente vê pelos jornais e pela TV querem que se corte recursos. O dinheiro ali dos banqueiros, do que gira a ciranda financeira, durante tantas décadas aqui no nosso país, esse é intocável, né? Pelo menos dentro dessa perspectiva do modelo econômico aqui no nosso país, que não é debatido. Não é debatido, não é explicado. Isso não é explicado, não é debatido. A política econômica fica sendo feita nos gabinetes e aí o ministro Haddad fica sujeito a tomar uma rasteira se o mercado não quiser mais o ministro Haddad. Como não há uma conexão direta com o povo, não há uma percepção do que ele está fazendo ali, então a coisa fica assim, eu acho que ele está fazendo bem. Eu vou confiar porque ele está no governo Lula. Isso não basta, gente. Comunicação é tudo, né? A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Siga a professora Fatorelli. O teto é só para gastos com previdência, assistência, saúde, educação, defesa nacional, administração, ciência e tecnologia, segurança pública, organização agrária, gestão ambiental, etc. Teto é só para isso. Não tem teto aqui, ó, no gasto com a chamada dívida pública. Então, o gráfico, obrigatoriamente, tem que retratar tudo junto. Para ficar claro para as pessoas que estão pagando essa conta, que estão sofrendo com o teto de gastos, para elas entenderem que enquanto o teto é aplicado aqui não tem teto. Pois é, gente. Isso é uma coisa assim que parece ser tão surreal que as pessoas não conseguem acreditar que acontece isso aqui no Brasil, porque o assunto não é tocado, é um tabu, né? Você não vai ver esse tipo de discussão da professora Maria Lúcia Fatorelli no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, em lugar nenhum. E um governo progressista que nós apoiamos, ele teria o dever, né, de colocar essas questões aí para pelo menos responder, mas por que a professora está dizendo que não se toca no dinheiro de juros, não se toca nesse dinheiro? E por que não se toca nesse dinheiro? Só se faz aperto em cima dos outros. É por isso que os professores das instituições públicas federais aqui no nosso país, eles estão nessa posição. A gente tem que entender também, porque eles querem forçar que essa lógica do teto de gastos é uma lógica que mata o povo brasileiro, que atrofia o serviço público, que atrofia a educação no nosso país. E aí, gente, como é que a gente vai ter um país desenvolvido com esse tipo de lógica? Então, enfim, a questão está aí e isso nos remete a uma questão inicial mais uma vez, né?
já há um consenso entre quase todos os meus amigos aqui na internet que nós precisamos fazer alguma coisa muito rapidamente em relação à comunicação do governo Lula, com a participação do presidente da República, que é o maior comunicador do governo Lula, né? Bom, eu fico por aqui, mande seu comentário aqui para o nosso portal e vamos seguir em frente. Muitas emoções nesse ano e certamente teremos algumas prisõezinhas muito interessantes. Até lá, tchau!